No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: que a luz seja, e a luz veio a ser. Deus disse: faça um firmamento entre as águas, separando umas das outras. A terra faça brotar vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto sobre a terra. Façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Fervilhem as águas de seres vivos e voem pássaros sobre a terra. Produza a terra seres vivos segundo suas espécies. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Eis que vos dou sobre toda a terra todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os animais que se movem pelo chão. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e achou que era muito bom. A beleza da Amazônia nos faz pensar no plano criador de Deus para a humanidade que encontramos nas primeiras páginas da Bíblia. E Deus conta com a gente para continuar a sua obra criadora. Deus quer trabalho com dignidade e harmonia. Planeta com sabor de jardim. Toda forma de agressão, não só à natureza, mas a toda a obra da criação, sobretudo aos pobres e injustiçados, é sintoma de abandono do projeto criador de Deus. Quando o Brasil começou a olhar a Amazônia, e Portugal, aliás, começou a olhar a Amazônia, olhou a Amazônia como uma fronteira do capitalismo. Olhou a Amazônia como um lugar de recursos naturais e infinitos que não se acaba. E então surgiu a lenda do Eldorado, surgiram diversas lendas como se a Amazônia fosse um lugar de grandes riquezas, que realmente é. Mas aí vem a teoria desenvolvimentista e diz, bom, vamos tirar proveito através do capitalismo, vamos tirar proveito das riquezas que existem na Amazônia. E aí surgem estradas, surgem projetos, grandes projetos, projetos que são maiores que muitos estados do mundo, da Europa. E esses projetos, esse desenvolvimentismo vai provocando o desmatamento, vai provocando a perda de uma riqueza muito grande que existe na Amazônia. A região amazônica tem riquezas que despertam a cobiça em toda a terra. Em seu solo está uma das últimas reservas de floresta tropical, rica em madeiras nobres e em inúmeras espécies de seres vivos. 10% de toda a água doce do planeta está aqui, nos rios, lagos e igarapés da Amazônia. E o seu subsolo é rico em minérios, gás e petróleo. A Grande Amazônia tem 7,5 milhões de quilômetros quadrados e liga o Brasil a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. No Brasil, a Amazônia Legal abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte do Maranhão, do Mato Grosso e de Goiás. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados que representam quase 60% do território nacional. Toda essa região é também chamada de Bioma da Amazônia. Bioma é um conjunto organizado de todas as formas de vida humana, vegetal e animal que cobre determinada região com condições geoclimáticas parecidas. O Brasil tem 6 biomas: Amazônia, Cerrado, Pantanal,
caatinga ou semiárido, mata atlântica e pampa. Cada bioma é um berço único de vida. Cabe a cada um de nós conhecer bem o bioma no qual estamos inseridos e nos perguntar: o que ainda existe deste berço de vida original em nossa região, cidade, comunidade? As condições de vida são equilibradas ou as modificações foram tantas que só vão aumentando e colocando as formas de vida em risco, principalmente o próprio ser humano? Todos sabem que os mais pobres sofrem mais com os descuidos e estragos da natureza, porque são forçados a viver em áreas degradadas. Por isso, para sermos solidários com a Amazônia, é preciso começar pelo nosso próprio bioma. Descobrir o que se pode e se deve fazer na região em que vivemos para recuperar as melhores condições possíveis para a vida. São os próprios povos da Amazônia que nos ensinam como se relacionar com o nosso bioma. Respeitando o espaço que a própria natureza oferece, mas sobretudo não destruindo, né? Usando aquilo que é necessário, sem acumular, sem se preocupar em enriquecer bastante, mas usar aquilo que é necessário. A maior riqueza da Amazônia são seus habitantes. Povos que trazem uma história de mais de 12 mil anos. Desde o princípio, os índios, que viviam em harmonia até que a ocupação iniciada desde a época da colonização destruiu grande parte de suas culturas, suas línguas e suas religiões. A miscigenação, ocasionada pelas sucessivas ocupações da Amazônia, gerou o caboclo. A partir do século XVIII, chegou um grande número de negros trazidos da África como escravos. Os que conseguiram fugir organizaram comunidades quilombolas. Algumas existem até hoje. No final do século XIX e nos anos 40, muitos nordestinos foram para dentro da floresta como empregados dos grandes exploradores do látex das seringueiras. Nos anos 70, a ditadura militar promoveu mais uma colonização da Amazônia. E hoje, a população da Amazônia já passa de 23 milhões de pessoas que vivem na beira dos rios do interior e nas grandes e pequenas cidades. É por isso que, junto com os povos indígenas, existem hoje caboclos, seringueiros, ribeirinhos, quilombolas, colonos e coletores de frutas amazônicas. Nesses 12 milênios, os povos da região aprenderam a conviver e cuidar da natureza. Criaram culturas, cultivaram valores, aprofundaram espiritualidades. A base de sua vida é comunitária. Todos cuidam uns dos outros. Nós na igreja falamos muito de amor, de solidariedade, de comunidade, de fraternidade. Mas as nossas comunidades muitas vezes estão viciadas por causa de toda essa cultura envolvente na qual estamos imersos, né? E se nós queremos ver como se vive a fraternidade, entra numa aldeia indígena. Existem as diferenças, mas lá são todos irmãos, são todos uma comunidade, que formam. A solidariedade é viva, é clara, é evidente. Um grande espírito comunitário. Eu vejo aqui muito rico esse espírito comunitário, no sentido de trabalhar junto, fazer mutirão, comer junto, aquele almoço com quinhampira, com beiju, juntos, como almoço comunitário, aquelas reuniões, assembleias comunitárias, em que todo mundo pode falar, todo mundo pode reclamar e opinar. Dom Song é bispo de uma das maiores e mais indígenas dioceses do Brasil. Dos 60 mil habitantes, 97% são indígenas espalhados num território de 288 mil quilômetros quadrados, um território maior que o estado de São Paulo. A Diocese de São Gabriel da Cachoeira se localiza na região do Alto Rio Negro,
próxima às fronteiras com a Colômbia e a Venezuela. Aqui, há 22 etnias diferentes com suas línguas e costumes próprios. É a terra da grande nação Yanomami e dos povos tucanos. Um olhar desatento pode levar a uma falsa visão dos indígenas. O seu jeito de viver, de se relacionar com a natureza e com os outros, a acolhida, a partilha, o mutirão, o comer juntos, questiona o modo consumista de vivermos. Nas comunidades do Alto Rio Negro, as diversas etnias convivem juntas num clima de comunhão e participação. Aqui a organização é a seguinte, porque nós temos várias associações aqui, associações e organizações. Nós temos aqui a coordenadoria das organizações indígenas do distrito de Awareté, que a gente chama de COIDI, né? Tem o outro também, o OICI, né? Que trabalha justamente para esse trabalho, para se organizar o povo indígena. Essa associação foi fundada por mulheres, né, que queriam vender seu produto e para, assim, com a venda de produto, que elas sustentariam a família. Toa mendista ne vetamo thôi na masa to aspen ho kavena dua no ve masino ve dua ve mather sa petero masa pesca ni pisoro henda insa ni ve kure thôi na sa to sa masinseaka de artesanato ve dua. Desde o início da construção, nós, todas as mulheres, se reuniam para fazer esse trabalho. Eram muitas, mas nós fizemos essa construção, terminamos porque as mulheres eram muito unidas. Para mostrar que as mulheres também têm a capacidade de conseguir fazer um trabalho, né? Esse prédio foi inaugurado em 29 de dezembro de 2005, né? A maior animação que teve no dia da inauguração, só de mulheres. Convidamos homens também, convidamos também várias outras associações que tem aqui, né? Organizações. Mas foi bom. Foi uma vitória das mulheres. Até tem jogo de fim de semana também, tem, das ligas do distrito daqui, né? A gente joga. Aí é dividido em comunidades, em 10 comunidades. Em cada 10 comunidades tem 10 clubes. Aí, daí a gente costuma fazer umas partidas, daí no final do ano tem premiação de primeiro e segundo lugar e o melhor artilheiro. Outra que fazer beijo aí vem aqui, é de todo mundo. É para a comunidade, né? Esses beijos a gente come, eu faço beijo, né? Cada qual, né? A gente come só assim. Quando tem festa, a gente leva, né? Na comunidade inteira. Prepara a comidinha, a gente leva. A gente cada qual faz, né? Aí a gente leva a comida pronta na comunidade. Chegando lá, a gente coloca na bacia, aí eles recebem com pratinho. Em Iauareté, na fronteira com a Colômbia, a Escola Estadual Indígena São Miguel desenvolve uma educação voltada para preparar o indígena do amanhã. Todo o corpo docente da escola é formado por indígenas, desde a diretora até os professores. As aulas são ministradas na língua geral tucana, além do português. O ensino é formal, porém com uma educação diferenciada, que resgata os valores culturais dos indígenas. Iauareté, uma comunidade de fronteira. Iauareté é uma fronteira onde as pessoas estão passando por um momento difícil, tá? Essa passagem é difícil para nós como indígena, porque antes era uma coisa, hoje a gente já vê outra coisa. Então os alunos estão nessa passagem. Ou eles firmam, ou eles querem copiar uma outra coisa. E a gente tem alguns movimentos culturais aqui dentro da escola, onde o aluno possa participar, onde ele sente um momento de confraternização entre as culturas, porque dentro da escola nós temos 12
tribos, né, étnicos. Dentro desse contexto de educação, nós já temos os professores já formados, são mesmo 100% os professores indígenas que aprenderam conosco, onde eles colocam também essa diversidade da sua cultura, eles enfatizam bastante a sua cultura, mas em reciprocidade com a cultura envolvente, do nosso mundo envolvente. Sempre tiram os exemplos das matérias com as nossas culturas indígenas para a gente entender melhor, entende? Sobre as geografias, matemática, história. A história a gente estuda sobre os países e também junto com as nossas culturas antigas. Meu sonho é fazer vestibular, faculdade e estudar técnica de enfermagem. Pretendo voltar para cá, para ficar aqui, trabalhar aqui junto com meus familiares, aqui no hospital que tem aqui também. Nossos pais, antepassados, ninguém chegou a ver o computador. Agora, com esse mundo moderno, já está chegando agora para nós também, né? E nós temos que estar preparados também para facilitar mais o nosso trabalho. Estar preparados para o mundo. Esse é o apelo dos povos da Amazônia. Povos que querem um novo rosto para o Brasil e para o planeta. Conceitos como propriedade, exploração, produção, excedente, mercado, capital, lucro, concentração de riqueza e poder, próprios do modelo econômico capitalista neoliberal, não pertencem aos mundos culturais dos povos da Amazônia. O jeito amazônida de viver e de se relacionar com a natureza se baseia na solidariedade, na cooperação e no amor. Os amazônidas nos convidam para um outro modo de viver. Não há uma cultura amazônica, né, globalizada. Há culturas amazônicas, né? Do indígena, ele entra com o jeito de ser dele, com a paciência, com a admiração pela floresta, com o respeito pelos animais, pela natureza, com a não ambição nociva. Eu acho que são o respeito, a acolhida pelos outros. Em relação ao caboclo, eu acho que é a luta pelo espaço, é a luta pelo espaço da terra, é a tentativa de produção, é a luta de superação da pobreza, a luta por conquistar novas formas de relacionamento com a tecnologia, com a cultura globalizada. Padre Antônio de Assis Ribeiro, o Padre Bira, é um caboclo apaixonado pela sua terra e pelo apelo missionário de Jesus, que nos envia a todas as nações. Ele é pároco de uma das paróquias mais desafiadoras do Brasil. A paróquia São Miguel Arcanjo é uma das mais complexas do Brasil. Eu creio que, do ponto de vista antropológico, é a mais complexa. Nós temos um total de 23 etnias aqui, 23 grupos indígenas na paróquia, no território paroquial. Do ponto de vista geográfico, nós temos um total mais ou menos de 400 quilômetros de rios, com 75 comunidades ribeirinhas para serem visitadas. E temos um perímetro fluvial muito acidentado, com muitas cachoeiras, de modo que o pároco itinerante, ou aliás, o padre itinerante, tem que ter muita paciência e tempo para poder visitar essas cachoeiras, essas comunidades ao longo do rio, devido às cachoeiras. Mas quando chega em cada comunidade é sempre uma alegria sendo acolhido por esse povo que está esperando ansiosamente o sacerdote. A presença missionária da Igreja na Amazônia é marcada por grandes desafios na luta pela defesa da vida. São poucos os missionários e missionárias, leigos e leigas, diante de tantas agressões à criação. Nós enfrentamos, por exemplo, nas grandes cidades, os problemas que São Paulo, Rio de Janeiro, enfrenta. São cidades que estão crescendo rapidamente. Por exemplo, Manaus é uma cidade que em 1967 tinha 200 mil habitantes. Hoje tem 2 milhões. Quer dizer, um crescimento realmente espantoso. E a igreja não conseguiu acompanhar esse crescimento. Então a igreja enfrenta as dificuldades de grandes periferias, de ocupações, e chegamos sempre atrasados, infelizmente.
Nós temos o interior da Amazônia. Esse também é um grande desafio, porque é uma população rarefeita, são muitas pequenas comunidades espalhadas por aí. E as distâncias são enormes. Trabalhar numa pastoral social, ou trabalhar nessa questão da missão da igreja aqui mesmo nessa região, sobretudo nas questões sociais, é você deixar o teu trabalho, deixar a tua casa e ficar realmente direcionado a essas questões. Ou a tua esposa, se você é casado, vai junto, ou então você fica mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Porque quando você vai fazer uma viagem dessa, sair daqui de Manaus para ir a Alto Solimões, nem sempre você tem dinheiro para pagar essa passagem. Aí você vai ter que procurar o meio mais barato, que é barco, mas aí você vai colocar, são 11 dias para ir e 8 para voltar. Tem uma paróquia que tem 97 comunidades e um padre só. Esse padre fica no barco, andando de cima para baixo, mas você pode ver, não conseguirá visitar a mesma comunidade, a não ser 1 ou 2 vezes por ano. E nós temos regiões aqui na Amazônia em que o padre vai de 4 em 4 anos. Diante de tantos desafios, a Igreja Amazônica escreve uma bonita história de tentar firmar o pé neste chão. Sobre a presença da igreja, foi sempre bastante positiva. Nessa região eles investiram bastante sobre a educação, sobre a saúde. Então, de modo que hoje o que nós somos é todo o fruto deste trabalho de tantos missionários e missionárias que passaram nessa região, né? Trabalhando sobretudo nesses aspectos, né? Saúde e educação. Olha, a presença dos missionários nessa região, entre os povos indígenas, foi uma presença boa. Naturalmente teve aspectos negativos, mas em geral, assim, foi muito boa, muito positiva mesmo. É uma presença que, por exemplo, preservou os povos indígenas. Nós vemos o seguinte, olha, onde havia os missionários, aí houve a preservação desses povos. Onde não houve a presença de missionários, os povos foram desaparecendo. Infelizmente aconteceu isso. Eu dou parabéns para os padres salesianos que trabalharam tanto aqui, se lutaram para que os indígenas fossem educados, fossem civilizados, né? Então, eu só posso dizer que os padres missionários nos ensinaram bastante. Se eles não fossem eles, eu não estava falando português não, porque aprendi dele. Por ser a religião cristã, então eles logo mais aceitaram essa religião. Então já aqueles costumes que ele fazia, costumes primitivos, aí foram deixando devagar, né? Deixando, maneirando todas as bebidas que eu via, orgia até existia, brigas e pauladas, tudo matavam aí. Isso foi maneirando. Olha, sinceramente, nós temos que tirar o chapéu, como eu tenho ditado, né, para eles, porque o que eles fizeram no Alto Rio Negro, não vou dizer São Gabriel não, evangelizar, profissionalizar e conscientizar, foi muito importante, porque hoje, se São Gabriel é o que é, o Rio Negro é o que é, graças aos missionários. Você já encontra uma enfermeira formada indígena, você já encontra um odontólogo indígena, você já, daqui mais alguns anos, quando vocês voltarem, vocês já vão achar um médico indígena. A nossa presença hoje é uma presença de assessoria, é uma presença de respeito, é uma presença de escuta, é uma presença que estimula este povo aqui a se organizar cada vez mais. Nós apoiamos a organização deles, tem muitas associações e organizações. E o nosso trabalho eu creio que é esse de acolher essa beleza da acessibilidade deles e prepará-los para uma relação mais firme com a sociedade envolvente, né? Esse é o momento bom para a igreja aqui na Amazônia, mostrar o rosto realmente amazônida, né? Que é uma igreja rica de valores e que ainda nós estamos, podemos dizer assim, é o início da descoberta dos valores dessa igreja aqui na Amazônia. E é a hora, né, do povo da Amazônia. No encontro com as culturas amazônicas, a igreja redescobre sua missão evangelizadora e se torna uma igreja cada vez mais de rosto amazônico. A igreja hoje, na sua evangelização, é muito importante que evangelize muito mais pela vida, pelo exemplo, do que pelas palavras, do que pela transmissão de conceitos, de categorias teológicas, filosóficas, culturais.
mas sobretudo pela mensagem. E graças a Deus existem muitas mulheres, muitos homens nas nossas comunidades que são igreja, que são cristãos de verdade. A religião, ela é um elemento que ajuda a manter essa viva fé, né, em relação com a cultura, acreditando que nós somos capazes de viver, né, praticando essa doutrina que nós recebemos através dos missionários. Esse que é o nosso maior valor, que nós sabemos que os nossos elementos culturais, né, são inseridos hoje nas celebrações, em vários momentos das celebrações, né? Assim como os instrumentos, assim como a pintura, assim como símbolo de nossa alimentação. A gente trabalhar com jovens, toda terça-feira o pessoal reúne também, né, com jovens. Isso é muito importante, porque eu sei que na cidade não tem essas coisas não. Até que, pelo menos, em comunidade também, eles se reúnem para trabalhar, para fazer festa, é tudo. Eu acho muito lindo que eles fazem isso, porque a gente anda pela cidade, chega aqui, é outro, como se diz, é outra união que a gente vê. Vamos ver como é que é tão importante a música, na língua mesmo, né, o canto, a dança. Ai, eu acho tão lindo. Eu mesmo me admiro. Por ser índia, eu admiro mesmo. Essa missionária, ela ajuda as crianças. Quando a gente não acha alguém, a gente faz amizade. Assim, a gente fala de Jesus, fazendo as atividades. É quando a gente chega para assim, manifestar a mensagem de Jesus e ela é plenamente aceita assim, de uma forma sem nenhuma resistência. Por quê? Porque eles já vivem, na verdade, esses valores. Eles já estão ali vivendo. Eles podem não ter no seu vocabulário a palavra amor, saudade, compaixão, mas vivem. O nosso primeiro contato com os missionários fez com que realmente nós também assumíssemos a nossa missão, a nossa tarefa, primeiro de ser filho de Deus, depois de sermos irmãos e irmãs, principalmente através do testemunho deles. Anunciar Jesus Cristo, a presença de Deus dentro da nossa cultura com as nossas próprias línguas. Então seria esse um dos fundamentos importantes da nossa vida, da nossa decisão para o ministério sacerdotal. O Centro de Formação Indígena de Iauareté acolhe jovens de várias etnias que aspiram à vida religiosa. Um sinal visível de uma igreja que quer ser cada vez mais amazônida. Quando eu era criança, em Taracó ainda tinha os padres salesianos, né, no qual o Padre Bruno, ele trabalhava lá. Então, quando eu era criança, eu vi ele animando no oratório, né, com as crianças, fazendo sorteios, fazendo brincadeiras, a irmã Rose também. Então, isso me cativou no modo de ser deles, de acolher as crianças para o oratório. Esse carisma que ele tinha com os jovens. Eu penso que a igreja, enquanto é animadora da fé, a mãe da nossa fé, pode incentivar mais essa virtude, essa beleza, que é a comunhão e fraternidade. Nós queremos muitas vezes, por influência das mídias, da cultura que envolve a nossa sociedade local, sociedade indígena. Então queremos às vezes, a nossa tendência é deixar os nossos valores culturais e queremos que a igreja valorize e incentive essa vivência, essa partilha e a comunhão que nós vivenciamos e queremos continuar. A igreja na Amazônia nos mostra que é possível um modo diferente de evangelizar, um modo diferente de atuar na pastoral, um modo diferente de ser igreja. Uma igreja que quer ser fermento, sal e luz para o mundo. Uma igreja que celebra a bênção de Deus que se manifesta na riqueza da sua criação e da diversidade cultural dos povos amazônicos.